Olá, sejam bem-vindos! Somos a Júlio Verne Audiovisual. Somos um projeto que produz conteúdo audiovisual para TV e rádio educativa. E eu sou o Gato de Botas. Estou hoje no programa Roda de Conversa. Vou falar com a Andréia e com a Simone sobre neurociência e neuropsicologia. Sejam bem-vindos a nosso programa! Bom, então eu vou falar o que a neurociência traz como entendimento dessa nova geração. Ao longo do desenvolvimento humano, as funções foram mudando muito, né? Como acontecem no cérebro humano. E com a tecnologia, com o advento do computador principalmente, as pessoas tiveram uma mudança significativa nisso, né? Nessas funções mentais. É muito comum a gente escutar, né? As pessoas antes escreviam sobre as suas ideias, escreviam quando tinham que fazer alguma coisa e pensavam muito enquanto estavam escrevendo. E hoje em dia é muito comum a gente escutar: se eu não estiver na frente do meu computador, parece que eu não estou pensando, né? Eu preciso estar no computador para escrever, eu preciso estar no computador para pensar. Isso mostra o quanto o instrumento, né, o computador, alterou ao longo das gerações o modo até como as pessoas se relacionam com a informação. Então, é importante a gente entender que essas crianças, os jovens de hoje, aqueles jovens que já nasceram com a tecnologia muito próximo, né, dos seus instrumentos, do seu uso, eles têm desenvolveram funções mentais. Não são diferentes as funções, são o modo como elas funcionam no cérebro. A atenção é uma delas principalmente. E para nós educadores, eu entendo que a neurociência ela traz uma possibilidade nova de entender como que essa criança pensa, como que processa essa aprendizagem no cérebro dela. E isso é muito rico, não é? Porque a gente vem eu que tenho 30 anos de carreira, não que as coisas acontecessem naturalmente, mas você não tinha essa alteração tão gritante no desenvolvimento da criança, na aprendizagem e no comportamento dessa criança. Então, a neurociência nos enriquece na medida em que a gente pode entender melhor como essa criança de hoje se posiciona diante das relações de família, das relações escolares, das relações sociais. Isso é um ganho. E mais do que isso, eu entendo que essa nova geração, por ser uma geração de uma realidade muito diferente da que nós vivemos enquanto crianças, é uma geração que nos traz grandes desafios. Porque como elas estão muito em contato com todas as ferramentas inovadoras, tecnologicamente falando, elas estão muito distantes das relações afetivas. Então nós percebemos essa criança de hoje muito agitada, muito carente, muito desatenta, muito desconectada, muito embora o mundo seja de conexão tecnológica, esta criança está desconectada da vida, tristemente dizendo, porque ela não tem mais as relações afetivas necessárias para um desenvolvimento pleno. Não tem a ver apenas com as várias formas de estruturação familiar, não tem, né? Tem a ver com as relações realmente. Com a qualidade das relações, justamente. Né? E eu fico pensando nos malefícios que a tecnologia traz quando de acesso muito fácil às crianças, que ainda não têm discernimento do quanto e o como poder usar dessas ferramentas, que ainda não têm consciência do porquê da utilização delas. Então, a gente tem sofrido com alguns transtornos que eu creio que venham realmente dessa relação mais virtual do que real. Legal! Gostaram? Olha só, duas pessoas interessantíssimas que vão estar com o nosso programa Roda de Conversa. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Meninas, se apresentem pra gente. Bom, eu sou Simone Marangoni, eu sou psicóloga de formação, sou neuropsicóloga, trabalho com a neuropsicologia nos diferentes campos de atuação. Então eu trabalho na clínica com crianças, jovens e adultos que precisam de estimulação e de
precisam estimular melhor as funções mentais. Trabalho com a neuropsicologia para as escolas, assessorando tanto a equipe técnica, quanto os professores, quanto a direção em assuntos que tratam o desenvolvimento humano, então sejam para a capacitação dos professores, seja para criar novos instrumentos pedagógicos. Para as empresas, a gente trabalha com a neuropsicologia no desenvolvimento de funções mentais que façam com que os colaboradores das empresas tenham melhor desempenho profissional. Então a neuropsicologia para nós tem que estar em muitos campos de atuação. Eu sou a Andréa Aidar Generoso, meu nome é muito grande, vamos resumir, né? Eu sou educadora da Rede Municipal, professora da Rede Municipal há 30 anos, tenho formação em pedagogia, especialização em didática geral e educação especial. Num determinado momento da minha vida eu fui para o direito, buscando um novo desafio por achar que a educação achava e continuo achando que a educação não dava um passo além, né, para recepcionar esse jovem, essa criança, para um avanço real, né, psicológico, cognitivo, mas regressei do direito pelo coração mesmo, né? Lá eu tive uma nova experiência, mas de fato minha paixão é pela educação e educação é missão, né? Missão, ela também pressupõe um ideal de transformação e continuo na educação por isso. E, enfim, tenho várias outras atividades. Atualmente eu sou diretora na APROFEM, que é um sindicato de funcionários, servidores do município de São Paulo. E lá eu trabalho na parte de formação de educadores, na coordenação de alguns eventos que a entidade promove. Meninas, vamos falar uma coisa importante. Conflito, frustração e alegria. Como isso se dá no desenvolvimento humano? No seu caso, Simone, pela questão da neuropsicologia, e no seu caso, Andréa, na questão da sala de aula. Bom, a gente sempre acha que a gente só se desenvolve por felicidade e por amor. Não necessariamente é assim. A gente, na realidade, a gente busca desenvolver uma nova função quando aquela que a gente já tem não está funcionando direito. Então a criança, ela só vai aprender a engatinhar quando colocarem ela no chão para ela rolar, para ela ver que ela tem, só virando ela não vai conseguir se movimentar. Então ela aprende a engatinhar. Aprendendo a engatinhar, ela vai perceber que ela precisa alcançar um objeto mais alto e aí ela levanta, né? E a gente, de uma maneira geral, a gente só se desenvolve quando está em crise. Eu costumo dar um exemplo. A gente só pensa num novo caminho quando aquele caminho para o trabalho tem alguma intercorrência. Ou porque está muito trânsito, ou porque tem alguma interrupção. Aí você para, você pensa onde é que por onde eu posso ir, e você faz um novo trajeto. Então, as funções mentais, de alguma forma, elas só se desenvolvem quando o meio social propicia desafios. E tanto a família quanto na escola, esses desafios têm que estar sendo propiciados para a criança. Se eu deixo a criança só sentadinha, isso não vai fazer com que ela se desenvolva. Se eu sempre dou a comida na boca dela, eu nunca vou ensinar que ela pode pegar um novo alimento e se alimentar sozinha. A gente precisa, como família, criar condições para que aquele jeito que ela está funcionando não funcione mais, né? E para isso a gente precisa ter também a nossa capacidade de olhar o outro em todas as suas possibilidades. Então a família, eu costumo dizer que os pais, independente da sua configuração, né? Família que está recebendo uma nova criança, ela precisa criar condições para que essa criança tenha a necessidade de se desenvolver. E é por aí mesmo, né? Porque a criança, antes de chegar à escola, ela tem o seu núcleo familiar, que é o momento primeiro de convivência dela. E neste espaço de convivência, ela precisa ser desafiada a todas as novas oportunidades de crescimento. Então, o que a gente vê hoje é que a educação tem sido terceirizada,
né? Desde o primeiro dia que a criança sai do hospital. Se eu tiver alguém que possa fazer por mim, né, para o meu filho no meu lugar, ótimo. E isso tem sido algo que a gente na escola tem percebido a cada vez mais. Então a criança dentro de casa, ela não tem essa relação de afeto, de proximidade com a família. Ela já não tem mais relações com os avós, essa convivência com os avós. Com os pais também não, porque os pais precisam trabalhar, os pais precisam se ausentar. Alguns pais simplesmente não têm não tiveram orientação para chegarem a ser bons pais, né? Ninguém faz nada por mal, ninguém acorda pensando, hoje eu vou errar. Não, todo mundo procura acertar, mas está faltando um caminho muito grande para que as coisas sejam melhor acertadas. Então essa criança, ela fica muito tempo sozinha hoje, muito tempo com várias pessoas, então ela não tem uma referência, ela não cria vínculos afetivos e ela vem para a escola como mais um espaço aonde ela poderá ficar. Então a escola recebe essa criança terceirizada, sim, e sem muito preparo naquilo que são noções básicas que ela tem que ter. Então ela chega na escola, é uma criança que muitas vezes é apática, criança que não brinca, criança que não se expressa, criança que não sabe se alimentar sozinha, que não come dos bons alimentos, que não se relaciona bem. E isso porque, veja bem, a criança, ela é um ser pluriversal, eu digo, não é? A criança, ela não tem preconceitos, a criança convive muito bem com etnias, com diferenças sociais. Para a criança isso não existe, a criança é una, a criança é maravilhosa. Mas ela tem chegado na escola desprovida de relações. Então a criança, ela não tem brincado, a criança não chega muitas vezes feliz. Algo muito triste que eu tenho notado, a criança não traz felicidade que é inerente à criança, aquela vontade de fazer, de brincar, de acontecer, de descobrir. Ela chega sem noções de limite algum e a criança precisa lidar com o não. A criança precisa dessa frustração para ela vencer essas crises necessárias, para que ela se supere as dificuldades e vença na vida. Então a gente tem percebido que as crianças chegam maltratadas, né, desse acolhimento, desse afeto, desse cuidado. Eu trabalho muito em reunião de pais, essa necessidade de estar, que seja 1 minuto com essa criança por dia. E uma mãe disse assim para mim, numa reunião recente, na última: meu filho dá problema, né, porque ele é hiperativo. Eu falei: você quer ouvir a verdade? Ele não é hiperativo, ele é carente. Minutos antes ela havia dito: professora, ora ele tá, porque eu cobrei a agenda, que nunca vinha na mochila. Professora, ora ele tá com o tio, com a tia, com o vô. Ela falou: não, mas meu filho não é carente. Eu dou muito carinho para ele. Eu falei: mas você acabou de dizer que a cada momento ele está com alguém. Em cada momento ele está com uma mão. Mas qual é a mão que acolhe? Qual é a mão que corrige? Não é? Qual é a mão que essa criança tem por referência e segurança? Então a gente tem vivido tempos muito difíceis. Além do que a disponibilização que se tem muito fácil dos equipamentos eletrônicos. Então essa criança não pensa mais. Eu entendo que até que ela aprenda a mexer, ela desenvolve algum potencial cognitivo. A partir do momento que ela aprendeu, deve ser só motor. Porque não é possível que essa criança esteja dentro de casa com um celular, esteja na escola me contando de joguinhos eletrônicos que ela fica o tempo todo em casa. Então, a gente precisa rever o momento de ser humano. Tem um autor chamado Daniel Goleman que falou sobre a inteligência emocional. O que vocês, podem falar para mim sobre a inteligência emocional no desenvolvimento dessas novas gerações? O que a neuropsicologia traz pra gente, Andréia? E você, Simone, o que a gente consegue trazer de informação sobre isso? É muito comum a gente escutar, né, que criança feliz vai ser um adulto feliz. E eu costumo dizer, a criança é feliz, né, porque ela é muito afetiva, a criança pequena, ela se liga no mundo pelos afetos.
Só que quanto mais vai passando esse desenvolvimento e as relações vão propiciando, né, de fato o desenvolvimento humano, quando eu digo de felicidade, eu fazer uma criança feliz na idade em que ela precisa ter limite, é eu dar limite. Isso eu estou fazendo ela ser feliz. Porque quando a gente fala de um conceito de felicidade, parece que eu estou sempre rindo, estou sempre alegre, né? Estou sempre eufórica. E uma criança que precisa de limite ou que pede limite e que a família, as relações humanas não dão esse limite, é uma felicidade abandônica. Essa criança, você está tirando a possibilidade dessa criança se desenvolver e de fato ser um adulto feliz no futuro, né? O conceito de amor, o conceito de felicidade, o conceito de relação humana, muitas vezes ele está sendo tratado muito superficialmente. Para eu ter relação com os meus filhos ou com uma relação de fato que propicie desenvolvimento, essa criança não pode estar sendo colocada na companhia e não necessariamente na relação. Eu estou na companhia de, mas eu não estou em relação com. É muito diferente. E muitas vezes os pais estão em casa, e eu não estou culpabilizando os pais, não é isso, mas a gente tem que responsabilizá-los no desenvolvimento dessas crianças, que são eles responsáveis por esse desenvolvimento. A escola vem ajudar as crianças no desenvolvimento, mas ela não é o protagonista do promotor de desenvolvimento. Ela vem nos auxiliar, né? Vem auxiliar os pais no desenvolvimento dessa criança. Quem é responsável pelo desenvolvimento dessas crianças são os pais, né? Independente da sua constituição familiar, mas são os pais. Quando essa mãe diz, não, mas ele tá na companhia de muitas pessoas, mas quem que se responsabiliza por esse desenvolvimento, né? Quem que de fato se responsabiliza para dizer, agora ele precisa do limite com amor, agora ele precisa do meu sorriso, agora ele precisa da minha bronca, agora ele precisa da minha chateação. Isso é felicidade. Não é ser eufórico, dizer, ai, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Uma criança que de fato tem estas relações, ela vai ser um adulto feliz. Porque ela vai saber buscar relações que a fazem feliz. Ela vai saber buscar um trabalho que traga felicidade, que não é só dinheiro, traga a capacidade de realização. Ela vai saber buscar desafios quando ela já não está, quando ela está estagnada. Então, qual é o meu próximo desafio? Isso sim é que é felicidade, né? Então, quando os autores dizem, uma criança feliz, ela vai ser um adulto feliz, a gente tem que buscar e entender muito bem, principalmente as famílias, né? Porque muitas vezes os pais já se sentem culpados. Eu passo tão pouco tempo com meu filho que é justamente na hora que eu tô com ele que eu vou dar bronca, né? Eu costumo escutar do meu filho assim, eu não estava escutando bronca até você chegar. Eu falei, é lógico, chegou a pessoa que é responsável por te dar bronca, né? Agora, se eu chegar e eu tratá-lo como as outras pessoas que estão com ele tratam, o que eu estou fazendo de diferente? O que eu estou fazendo de promotora do desenvolvimento? É muito comum as mães escutarem isso, né? Foi só você chegar que a briga começa. Bom, esse é o meu papel, né? Esse é o meu papel, não é? E a gente é bruxa e princesa ao mesmo tempo, né? E tô feliz, né, de ser assim. Mas eu acho que é uma questão são questões muito sutis e muito delicadas, que quando nós profissionais trazemos esses conceitos, muitas vezes as pessoas acham que nós estamos culpabilizando os pais. Quando os professores falam para os pais, ou o aluno precisa disso, o aluno precisa daquilo, parece que nós profissionais estamos sempre apontando o dedo para os erros. Mas quando nós, neuropsicólogos, dizemos que, olha, é importante que você tenha uma relação com seu filho. Não é uma relação de estar perto, é uma relação de estar com ele.
né? E eu sou mãe, eu sei o quanto é difícil isso. E eu costumo dar nas minhas formações, dizer, gente, às vezes eu quero ligar a televisão para eu poder ficar 1 minuto sem pensar em nada. E quantas vezes a gente quer dar um tablet para um filho e dizer, fica um pouquinho, né? Porque nós também estamos cansadas. Então a gente entende o quanto é difícil, mas é o papel familiar, né? E a família é imprescindível pro desenvolvimento humano, porque é ali que tem um afeto seguro. A criança sabe que eu vou brigar com ele, mas eu o amo. Diferente de um tio brigar com ele e esse tio pode ir embora, né? Um professor brigar com ele e esse professor já não é mais professor dele no outro semestre, no outro ano, né? Então os pais têm que passar a segurança de que eles aceitam essas crianças nas suas facilidades e nas suas dificuldades. Eu fico questionando, o que é ser feliz? Não é? Ser feliz é ser ou é um estado? Eu penso que seja um estado. Então, a felicidade, ela é muito subjetiva. Então, para que você realmente tenha certeza de que essa criança possa ter caminhos de buscar felicidades, não é? Ela tem que ter uma infância plena, minimamente. E o que seria uma infância plena se não sentir o acolhimento, a segurança, o afeto, esse amor no primeiro núcleo, que é o familiar. E depois, na escola, essa criança também precisa de acolhimento. Ela precisa ser ouvida, porque é um ser, né? Nós, adultos, socialmente, vemos a criança como a criança, né? Ela é a criança, ela sabe menos, então ela está submissa às nossas ordens e interesses, mas não. Uma criança precisa de olhos nos olhos, conversa franca, porque a partir do momento que a criança sente que existe afeto, mas existe também o freio que vem do adulto, ela se sente acolhida, ela se sente segura. Então, são questões que não podemos deixar de trabalhar. Não podemos terceirizar para o futuro, para o outro. Alguém tem que ter culpa? Não, ninguém tem culpa, como a Simone disse. Mas esses pais estão precisando de ajuda também, né? O socorro, às vezes eu digo, talvez fosse melhor que os pais estivessem aqui hoje, não esses alunos. Né? Momento de reunião, eu não desmerecendo todo o desenvolvimento da criança ao longo do período que antecedeu essa reunião. Mas eu uso grande parte dela para trabalhar com esses pais questões que eles precisam entender. A atividade que o filho fez, ele verá depois, mas se ele entender todo o processo, essa atividade terá um outro significado e ele poderá ver num outro momento, não neste, que é precioso, né? Porque a educação não se faz com a criança, se faz com a comunidade. E a partir do momento que esse pai sente que aquela figura que está com o filho dele é imprescindível também, e ele estabelece essa relação de parceria com a escola, aí sim a gente garante que essa criança tenha melhores condições de serem felizes, seguras, adultos equilibrados, não é? Essa questão tecnológica, eu bato no ouvido deles constantemente. Eu ouvi recentemente, o que me assustou, de um estudo que crianças que a membrana do cérebro é mais fina, né, na criança, e o uso do celular, ele afeta fisiologicamente. E depois as mães que usam celulares sempre na frente da barriga. Diz que existem estudos também que demonstram que crianças cuja mãe usou muito o celular, têm transtornos de déficit de atenção. Falei, gente, são estudos que trouxeram. Um palestrante num congresso recente da Profem, assustador o que ele trouxe, assustador. Mas é um caminho sem volta a tecnologia. Então, cada vez mais se sobrecarregará nas relações o escape, a saída, para que essa sociedade não adoeça coletivamente. A inteligência, ela é emocional à medida que a mola propulsora do seu cérebro é o afeto e a emoção. Eu só me ligo afetivamente, eu só me ligo em determinados estímulos porque afetivamente eu estou ligada a ele.
Caso contrário, eu perco o interesse muito rapidamente. Todo o nosso desenvolvimento cerebral, a própria estrutura do cérebro, o tronco encefálico, o sistema límbico, toda essa parte da base do cérebro é onde se processam as emoções. Só que essas emoções, elas são pensamento. Quando eu estou pensando, bom, o que eu vou fazer hoje com a minha família? Ou o que eu vou fazer depois daqui? Eu tenho que estar ligada afetivamente nestas coisas, nas minhas ações, para que eu possa pensar sobre coisas boas. Agora, as terapias vibracionais e todo esse entendimento vibracional diz que nós somos vibrações e que o que nós somos, nós vibramos, pensamos, e que nós pensamos, nós vibramos e A própria ciência quântica capta, já fala sobre isso, lógico, e que está sendo muito explorada hoje, né? E se eu tenho pensamentos afetivos, se eu tenho pensamentos positivos, se eu tenho uma ligação com o mundo, né? Voltando à felicidade, se eu tenho uma ligação com o mundo equilibrado e feliz, eu tenho todas as minhas ações equilibradas e felizes, né? E isso também veio numa época, esse conceito de inteligência emocional, em que a gente tinha uma dicotomia muito marcada entre o que é cognição e o que é emoção, né? O que é corpo e o que é mente, o que é psicológico e o que é biológico. E hoje a ciência está cada vez mais integrando tudo isso e dizendo que o meu pensamento é emocional, assim como a minha emoção é pensada, né? A partir do momento que eu quero alguma coisa que a Andrea tem e eu digo, bom, isso é dela, o máximo que eu posso falar é, nossa, que bonito, você me empresta, e eu não vou lá e arranco dela, eu estou trabalhando com um pensamento emocional. Eu gostei de algo, eu gosto do jeito dela, eu gosto do jeito que ela fala e não necessariamente eu quero destruí-la para ser igual. Eu posso aprender com isso. Então quer dizer que a minha emoção tem qualidade? Ela é inteligente? Como assim? O nosso desenvolvimento, a qualidade da minha inteligência é o quanto eu lido com as minhas emoções, né? Eu posso ser muito inteligente cognitivamente e não saber me relacionar com as pessoas, que são muitos transtornos, como o próprio o autismo de Asperger, né? Que diz, uma pessoa muito inteligente, mas não sabe se relacionar. Então, o que é conceito de inteligência? É uma inteligência cognitiva? Se eu tenho uma inteligência só cognitiva e eu faço trabalhos brilhantes, mas quando eu estou me relacionando com o próximo, eu não sei me relacionar com ele, a gente tem que saber o que é conceito de inteligência. Nossa, esse autor é mais interessante do que eu imaginava. Porque ele traz conceitos muito mais profundos, né? Para pensar numa unicidade. A gente não pode separar o que é cognição e o que é emoção. Eu posso ser muito emocional e quando eu sou abandonada pelo meu marido, eu ajo emocionalmente e vou lá e ataco ele. Isso não é ser inteligente, né? Isso é ser passional. A criança, quando está na família e ela tem um irmão e que ela sente ciúme por esse irmão e ela vai lá e bate nele, ela está agindo por emoção. O modo como ela lida com isso, porque ela vai ter isso outras vezes, quando ela estiver na empresa, ela vai querer ser como o chefe dela que está tendo mais atenção do que ela. Como é que ela vai lidar com isso? Essa emoção não acaba. Não é porque eu sou adulto que eu não tenho isso. Eu tenho. Só transforma, né? Transforma em pensamento, transforma em planejamento. Isso é inteligência. É isso que a Simone acaba de dizer, de eu querer rapidamente o que o outro tem, esse mediatismo, ele está intimamente ligado a isso. Né? Há emoções muito básicas. Muito básicas, exatamente. E aí você tem as crianças muito cedo em contato com aquilo que não vai desenvolver nelas emoções básicas. Então, nós somos um todo. Nosso corpo é um complexo, né? Um complexo fisiológico, um complexo emocional. E isso é uma rede, tem que estar compensado. Então, quando a gente fala da inteligência emocional, isso começa daqui, olha, de uma gestação. De que forma essa criança foi concebida? Né? A mãe sentiu culpa, sentiu revolta,
porque ela engravidou, como ela engravidou, o que ela sofreu, o que ela não sofreu, desejou, não desejou, que diálogo ela teve. E aí essa criança vem ao mundo. Que tipo de relações essa criança teve, voltando nas relações? Essa criança viveu o seu lúdico, o seu imaginário, né? O gato de botas, o faraó, ou que seja o personagem que ela tenha com o qual ela tenha se identificado. Isso é imprescindível nesta primeira fase da vida. Até mesmo a bruxa, né? Tudo. É mesmo? Sim, são as dicotomias aí que a criança tem que saber lidar. Então esse imaginário infantil, quando ele é vivido plenamente, possibilitado, não só pela escola, pela família e por todos os momentos, isso vai trazer para ela uma inteligência equilibrada, emocional, cognitiva. Vai trazer para ela segurança. Vai trazer para ela o caminho da felicidade. Então você vê como tudo está ligado? Você vê, uma criança que está... Vamos voltar na família, né? Uma criança que está querendo alguma coisa e que ela não é, vamos dizer, ouvida naquele momento e que ela está ali. Mas eu quero aquele brinquedo e o outro não dá e elas estão naquele impasse e tem algum problema que ela tem que resolver, o cérebro dela afetivo, porque é uma emoção que está fazendo com que ela queira determinada situação, libera neurotransmissores no cérebro que vai fazer com que todo o organismo dela se modifique para que ela vá atrás imediatamente daquele desejo. É um impulso, seria? É um impulso. E se a gente não tem um outro mediando aquilo, ou até mesmo limitando aquela ação, ensinando que aquilo não é normal, ou que não pode ser feito daquele momento, daquele jeito, aqueles neurotransmissores continuam sendo liberados com essa criança. E muitas vezes os pais falam, não faça isso, de longe, né? Não faça isso. Não, agora não. E ela continua naquela emoção sem conseguir, por si só, parar aquele comportamento. Ela precisa de um outro para que acalme, para que abarque aquela emoção, para que ela consiga escutar e aprender com alguma coisa. O outro seria um freio, a ponderação. O outro é o freio que o cérebro dela não tem. As crianças só vão desenvolver essa parte frontal, que é o nosso freio, a nossa capacidade de planejar, de verificar o seu próprio comportamento, muito tempo depois, a partir dos 9, 10 anos. Olha o quanto essa criança já aprendeu na família e na escola, que por freios de outros, pro freio dos amigos, que diz agora não é você no escorrega, agora sou eu. Isso é um freio. Com o freio da família de que agora você senta porque você fez malcriação, né? Só para depois ela conseguir se autofrear e dizer, opa, isso eu não posso fazer. Olha só como é complexo. Como é fundamental, né? Um adulto sempre assistindo essa criança, não qualquer adulto. E sobre as inteligências múltiplas e a programação neurolinguística, o que vocês têm a falar pra gente? Olha, o conceito de inteligências múltiplas, ele vem sendo muito desenvolvido à medida que você entende que as pessoas se ligam no mundo por diversas formas. Tem pessoas muito mais sensitivas e elas vão se ligar afetivamente ao mundo pela sensação. Tem pessoas que são mais visuais e aí ela se prende ao mundo pela visão. Tem pessoas que são mais auditivas e por isso a fala, né, é importante. Mas a criança, ela precisa desenvolver essas capacidades múltiplas, né? Até para ter um estilo mais desenvolvido, né? Na nossa sociedade, a visão e a audição são sensações, né, muito exploradas, muito mais até que as sensações táteis e sinestésicas. O sensitivo e o sinestésico é a mesma coisa? Sensitivo e sinestésico, sim, né? O sensitivo é muito mais da sensação de frio, calor, tato, grosso, e o sinestésico é um movimento, né? As crianças têm essa questão sinestésica muito mais desenvolvida, até porque elas são mais soltas, né, no motor. Mas para se criar uma inteligência sinestésica, ela precisa ter a composição de todas
a essas sensações integradas. A criança precisa sentir, a criança precisa explorar, a criança precisa escutar, a criança precisa ver, para ela entender o conceito, né? E aí a psicolinguística vem muito nessa ideia, né? De que quando eu falo uma palavra, você cria logo uma imagem mental. E essa imagem mental é para tudo, né? Eu preciso saber o que é amor, eu preciso saber o que é carro, eu preciso saber o que é matar, eu preciso saber o que é inveja, eu preciso saber o que é admiração, eu preciso saber o que é bom e o que é ruim, né? São conceitos. E os conceitos só são criados, o conceito é como se a gente tivesse a imagem mental. Se eu falo para você uma palavra do qual você não tem significado, você não tem conceito. Por exemplo, uma palavra russa, que agora está na moda, né? Os russos, chleb. Chleb, para quem não conhece essa palavra, não cria um conceito, não tem uma imagem mental. É isso que a psicolinguística vai trazer, né? Chleb é pão em russo. O fato de eu falar agora chleb, você vai pensar no seu chleb, na sua ideia de chleb, no quantos pães você comeu. O tipo de pão que eu estou acostumado a comer. Ou o tipo de pão, ou quem fez esse pão, que cheiro ele tem, né? E tem pessoas que se ligam no mundo muito mais pelas sensações, e isso a escola tem que trazer também, né? Que muitas vezes fica só no visual e no auditivo, e pedem para as crianças ficarem sentadas muito tempo, né? As crianças muitas vezes entram na escola muito cedo, com 4 meses elas já estão na escola, né? E que muitas vezes elas não têm essa parte sinestésica do correr, do se movimentar, do sentir texturas, e nisso a educação infantil é primordial para esse desenvolvimento. Sim, aí eu volto na educação infantil, que é a minha área de atuação, e dizer da importância da família com a escola, não é? Porque todos nós temos memórias de infância, não é? Pelos sentidos. Nós temos o privilégio de sentir o cheiro de um bolo no forno e lembrar de um avô, de uma mãe que o fazia. Será que essas crianças de hoje sabem o que é? Não digo que não saibam, mas eu digo na totalidade. Será que as crianças de hoje sabem o que é comer um bolo feito para elas? Pela sua avó? Pela sua mãe? Ou é muito mais fácil ir e comprar um bolo pronto? Não é? Essa criança, muitas vezes, tem o seu banho dado pela mãe, que vai cuidar dela, no caso de uma menina, colocar um cheirinho, uma chuquinha e dizer: como você tá linda, a mamãe está te arrumando. Então, como que eu trabalho de fato as inteligências múltiplas para que a criança depois se identifique? É nato, né, Simone? Eu acredito que essas, com relação a ser auditivo, visual, eu não sei, não posso dizer porque não é minha área de atuação. Se é só nato, ela pode ser desenvolvida, despertada na criança a partir de muitas experiências. Né? Mesmo que ela não tenha, a criança que perde a visão, um adulto que perde a visão, ele vai desenvolver outras habilidades. O cérebro tem uma capacidade de plasticidade que é fantástico, né? Então, mostra o quanto a criança, ou mesmo o cérebro de um adulto, ele tem capacidade de se reorganizar. Uma pessoa que perdeu uma função, ela tem condição de se reorganizar, que é o caso nos AVCs, dos acidentes vasculares. A pessoa tem capacidade de se reorganizar, com muito trabalho, com muito exercício, com muita função ali. Mesmo uma criança disléxica, ela pode, muito, mesmo com a dislexia, mesmo. O TDAH, ela consegue de alguma maneira chegar nisso, né? Na realidade, esses conceitos de TDAH, de dislexia, eles são nomes, né? São diagnósticos dados, mas são modos de funcionamento. Uma criança que é disléxica, por exemplo, quando eu fui aprender russo, eu fui disléxica, né? Eu entendi o que é de fato a dislexia quando eu fui aprender russo, porque elas me falavam rileb e eu escrevia rileb como eu escuto o som. Só que o alfabeto russo é completamente diferente. Então eu colocava letras, ou comia letras, ou acrescentava letras na escrita e na leitura de uma palavra muito simples. Sua memória te levava a isso. E aí eu entendi eu internalizei de fato o que é ser disléxico. É uma criança que quando ela escuta um som, ou ela não escuta todas as sílabas ou todas as letras, ou ela não identifica essas letras, ou ela troca essas letras ou por sons ou por viso espacial. E isso é facilmente trabalhado com as crianças.
Isso precisa ser trabalhado. O problema é quando a gente olha para uma coisa dessa e diz isso é uma doença. E isso não tem como ser trabalhado. E abre mão. E aí abre mão. E a criança continua sendo assim, cada vez mais vai tendo dificuldades. Ou então criam-se aplicativos, voltamos à tecnologia, que repõem aquela dificuldade. Mas isso não é uma facilidade. Não Isso é uma desenvolveu. muleta, né? Porque ela não desenvolveu. E o cérebro tem a capacidade de se desenvolver. Precisa só de exercícios específicos para aquilo. Por isso, eu acho Então- que a necessidade da quantidade e qualidade Da de qualidade, estímulos lógico. nessa primeira fase, né? E de Da repetições. E de segurança. Né? A criança não memoriza um filme da primeira vez que ela vê. O problema é que hoje o número de estímulos e de filmes que ela tem é muito maior. Antes a gente só via pica-pau no horário que o pica-pau passava. E se perdesse o pica-pau, acabou. Não tinha pica-pau aquele dia. Hoje em dia ela tem pica-pau e todos os outros personagens da Disney, da Warner, Tem de por todos todo. os outros, né? Ali à mão. Então ela assiste uma coisa hoje, ela já na hora que ela quiser. E quando eu disse isso pro meu filho, não, a televisão acabava em determinado horário da noite, via chuvisco. Ele falou, o quê? Que é isso? Como assim? Você não via desenho toda hora que você queria? Eu falei, não. Isso é uma coisa que a gente tem que mostrar para eles, porque eles não têm essa noção. Sim. Né? Eles não têm essa noção. E sabe o que me preocupa, Simone? A ciência tem avançado muito nessas descobertas, nessas teorias, e ao mesmo tempo, enquanto seres humanos, de fora eu avalio que nós temos evoluído. No sentido... Evolução e involução é na mesma proporção. Não é. Exatamente, você evolui tecnologicamente, mas evolui enquanto ser humano. Porque a criança de hoje não brinca, a gente não vivia na rua. A gente não precisava ser trabalhada em algumas habilidades porque elas eram naturalmente desenvolvidas. Não eram tão naturais, é que tinham mais Possibilidades. Eram menos estímulos e mais possibilidades. Mais possibilidades. Hoje eles têm mais estímulos e menos possibilidades. Menos espaço. A história de que a gente diz que a criança é muito... a criança tem uma imaginação. Se a gente for ver a criança pequena, ela não tem muita imaginação. Ela brinca daquilo que é o usuário. Vai depender Né? do meio. Então ela vai dar comidinha, ou ela vai brincar de carrinho, ou ela vai... Quem vai trazer a imaginação é o adulto que tem essa possibilidade. Então se você deixar a criança solta, sozinha, ela vai chegar na escola e ela não sabe brincar. Sim. E é o que tem Entendeu? acontecido muito. Então, por quê? Porque a criança é concreta. Ela precisa sentir, ela precisa experimentar, ela precisa ser sensorial, ela precisa ter o outro ali mostrando que o gato de botas usa botas, fala, né? Tem uma imaginação. É verdade, é muito interessante. Ah, e o Gato de Botas também, ele é vilão ou anti-herói, né? Tem a questão dos valores também. E ele também é um apresentador de programa. O desafio eu acho que foi sempre um desafio, tanto para as famílias quanto para a escola, né? A grande questão as famílias têm que perceber que são responsáveis pelo desenvolvimento humano dessas crianças, né? E que a tecnologia, ela é um instrumento fantástico, desde que usado com parcimônia e desde que não substitua as relações humanas. Eu não sou contra a tecnologia. Inclusive tem uma pesquisa que mostra que as crianças, pelo fato delas usarem muito isso, diminuiu o número de pessoas gagas. E isso é fantástico você perceber. Tem regiões no cérebro que são muito ligadas aos movimentos dos dedos, que estão muito próximas à fala motora. E que o fato de desenvolver esse movimento, que antes a gente não tinha, propicia estímulos em determinados neurônios perto da fala motora, que faz com que as pessoas sejam menos gagas. Enfim, então a tecnologia é boa para determinadas situações, mas elas não são o promotor do desenvolvimento. O promotor do desenvolvimento são os humanos. E eu acho que isso tem que estar claro na família. E também dando um pouco de pitaco aí em relação à educação, as escolas precisam também repensar qual é o seu papel. Porque se a gente for pensar em conteúdos informativos, e eu sei que a escola já passou por grandes reformulações
em relação a conteúdos, né, de repensar o que é ser conteudistas, mas elas também precisam pensar que essas crianças, pela própria realidade que elas têm, e que a Andrea trouxe muito claro isso, elas também vão precisar de algumas ferramentas de desenvolvimento humano, porque senão elas não vão conseguir fazer o próprio trabalho delas, né? E que elas são parceiros da família. É a escola que ajuda a família, não a família que ajuda a escola no desenvolvimento humano. Sim. São dois desafios. Um é justamente esse, que a escola retome o seu valor, sua significação, sem que as famílias entendam que ela é a única responsável. Então, essa conexão família-escola é essencial. E a outra é que as crianças possam ser o que elas são. Crianças. Simplesmente crianças. Assistidas, respeitadas e estimuladas. É isso. Mas também sensibilizada, colocada no Sim, lugar, com tudo que é necessário para um desenvolvimento saudável. Aí eu acredito que a gente tem algumas receitinhas possíveis para um mundo melhor. Bem, meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que foi um programa Roda de Conversa muito legal. Você que está nos vendo aí, eu sou o Gato de Botas. Estou aqui na Júlio Verne Audiovisual e agora estivemos pelo canal educativo de TV e rádio Nelson Mandela. E hoje a gente falou sobre neurociência e neuropsicologia e a questão das novas gerações. Te vejo no próximo programa. Tchau, tchau! Nhau!